E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É o Becker aqui. Hoje queria falar um pouco sobre conquistas, né? E como que eu vejo elas hoje? Assim, eu acredito que as conquistas e troféus, elas meio que descentralizam o propósito, né? Descentralizam a experiência de jogo, né? Que foi projetada pelo desenvolvedor. Eu gosto das conquistas, assim, tipo, como é mostrado, por causa do histórico. Eu acho que o histórico é mais legal que as conquistas, né? Porque no histórico eu acho muito bacana você ver o dia que você começou, o dia que você terminou o jogo, né? O ano, né? Eu acho que isso é uma parada que eu curto, eu acho bacana, eu acho legal. E mostra tantas horas que você jogou, né? Quanto tempo você ficou naquele game. Mas lembrando que isso não é uma coisa nova, né? Que surgiu com o 360, né? Com o PlayStation 3, por exemplo. Porque o 360 ele meio que ele criou uma forma de compartilhar online e popularizou, né, esse jeito das conquistas como a gente vê hoje. Mas, voltando, esse negócio do histórico, isso já tinha lá no GameCube, no PS2, né, onde você conseguia ver ali a data que você jogou, se não me engano é a data que você, a última vez que você jogou o jogo, ou que você iniciou ele, não me lembro agora, mas já mostrava ali, né, no Play 1 também, se não me falha a memória, no Sega Saturn também, né, você salvava no videogame, né, de forma interna, mas também tem um cartucho que você também podia salvar e também evidenciava a data que você jogou o game. Ah, assim, cara, eu não curto muito conquista, sabe? Essas que tem que pular 3 vezes, 4 vezes para conseguir tal coisa. Eu não acho isso legal para a experiência de jogo, sabe? E eu acho que não foi também o propósito do desenvolvedor, sabe? Quando fiz um jogo complexo, um jogo demorado, para que você se preocupasse com isso. Mas independente dessa minha percepção, não determino como a pessoa vai se divertir com o jogo ou não. Ela se diverte como ela bem querer com o jogo. Mas assim, por exemplo, eu curto, no caso de conquistas, que acaba sendo uma consequência na real, né? Mas, por exemplo, vou dar o exemplo do PlayStation 2 lá, do PlayStation 1, onde tinha o Resident Evil 2, né? E no Nintendo 64. Você jogava várias vezes para habilitar o quarto sobrevivente ou o Tofu, por exemplo. Então você tinha um processo, né? Você começava o jogo, zerava, começava, zerava tal lado, para chegar no final lá e você ser bonificado com um personagem extra, né? Com um modo de jogo diferente. Então, nesse sentido, né, você ser bonificado por aquele processo dificultoso era recompensador, né? Então você tinha um novo modo e isso era gratificante. Assim, eu acho que conquistas hoje, por exemplo, que você joga no hard ou joga no nível mais alto, eu acho recompensador, eu acho legal. Aí é válido, sabe? Eu acho bacana, pô, ter em tal lugar, mesmo que o jogo não me dê uma arma, não me dê uma roupa, por exemplo, né, dentro do jogo, mas que ele pipoque uma conquista que evidencie que eu terminei em tal nível, eu acho isso legal. Eu, na minha visão, acho que isso é bacana. Mas, infelizmente, a maioria dos jogos tem muitas conquistas muito desbalanceadas, sabe? E eu não fico preso a essas coisas, porque eu sou um cara que gosta de jogar o jogo e prezo pela experiência dele. Eu vejo as conquistas para depois, né? O que acontece é que tem alguns jogos que eu jogo que no decorrer da minha jornada do jogo acaba pegando conquistas assim, sabe? Naturalmente. Por exemplo, eu terminar em tal nível. Eu gosto de jogar em níveis elevados porque eles me propiciam uma dificuldade, um desafio maior, né? Uma dificuldade que é prazerosa para mim, que eu acho bacana, eu gosto, né? Me surpreende o nível que eu consigo chegar e quando eu sou bonificado com uma conquista para, né, no caso a conquista pipoca para isso, eu acho legal assim. Mas assim, eu percebo que tem gente que não, que elas primeiro as conquistas depois do jogo. E pior, deixam de jogar jogos muito bons por causa delas, né, por causa das conquistas. Criou-se um submercado, né, para essa finalidade, né? É os PEC 1000G. Seria mais fácil a empresa fazer um PEC 1000G do que se preocupar em desenvolver um jogo para entregar esse PEC, né? Porque já existe pessoas no mercado que nem estão preocupado com a experiência de jogo, mas com as conquistas em si,
né? E aí, no caso, você vê que com isso cria-se esses jogos com uma temática muito básica, assim, né? Sem uma cara, sabe? Sem muitas coisas, só mesmo focado nos 1000G. Mas sabe o que é muito louco? É que eu percebo que nesse nicho que se criou, né? Nessa subdivisão de jogadores que se criaram dentro da área de games, assim, né? Especificamente desses caçadores de conquistas, é que deixam de jogar jogos bons. Tipo, já vi gente deixando de jogar The Witcher, por exemplo, né? Porque falou pra mim que era demorado de pegar conquista. Pô, mas deixou de experienciar um jogo bacana. Pra jogar um jogo mediano, baixo, né? Mediano, porque tinha os 1000G Easy. Pessoas que não jogam franquia Souls, né? Um Demon Souls, um Dark Souls, porque consideram as conquistas muito difíceis, né? Ou os troféus muito difíceis e acaba deixando de jogar um jogo legal, né, o que pode dar uma experiência para ele de jogador bem da hora, por causa das conquistas que são difíceis, né? Mas ele se preocupa mais com a conquista do que com o jogo mesmo. Essa coisa, eu acho que é um exagero, né? Essa coisa exagerada acaba sendo meio tóxica, assim, né? Acho que no mais era isso, assim, né? Eu queria só falar um pouco sobre a minha visão de conquistas. Eu não dou muita bola para as conquistas, né? Eu gosto mais do histórico, sendo que isso já existe há muito tempo. No Nintendo Wii U eu acho muito legal, porque aparece o histórico que você começou, quando, os dias que você jogou, a quantidade de horas que você jogou. Eu acho isso legal. Nos videogames antigos da sexta gen, nos memory cards também aparecem. Eu acho essa pegada do histórico bem legal. Então, eu acredito que as conquistas bobas, essas que ficam no sabe, que acabam descentralizando a experiência de jogo, eu já não acho muito legal, assim, que, sabe, eu não... Mas quando eu jogo assim um jogo grande, por exemplo, que tem muito coletável, eu gosto de pegar coletável, porque agrega na experiência, sabe, que está dentro do conjunto. Então aí acaba pipocando as conquistas naturalmente. Mas quando é um jogo com, sabe, com conquistas assim nada a ver, que não agregam em nada, eu nem dou bola. E conquista é uma coisa que eu não vejo em primeiro plano. Eu gosto primeiro de ver o jogo, né? Eu curto o game e as conquistas vêm naturalmente. Mas é isso que eu queria falar com vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, não deixam aí de comentar como vocês interpretam, como vocês veem a experiência, se vocês prezam, como que é a visão de vocês referente a conquistas. Deixa um comentário aí, tá bom? Vou ficando por aqui. Abraço, galera. Até a próxima.